Oi, gente. Hoje eu queria compartilhar um assunto que tá na minha cabeça já tem alguns dias. E aí resolvi compartilhar, deixar aqui, digamos assim, gravado, que é como ter uma vida mais leve. E para eu pensar nisso, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim pra mim: Jéssica, eu gosto tanto de conversar contigo, eu te acho uma pessoa tão leve. E aí eu escutei aquilo, ok. E aí passou um tempo depois, eu conversei com uma outra pessoa, totalmente diferente daquela. E aí a pessoa no final falou a mesma coisa: Jéssica, eu gosto tanto de conversar contigo, eu te acho uma pessoa tão leve. E nessa segunda vez eu comecei a pensar, nossa, por que as pessoas têm isso, né? Veem isso dessa leveza que eu não quero transmitir, mas que com uma conversa elas pensam com relação a isso. Ok, passado um tempo, uma outra pessoa, ano passado, duas pessoas falaram isso pra mim. Eu estive recentemente em Belém agora, e aí eu tava conversando com uma amiga, e no final a gente se despediu. Ela falou: Jéssica, eu gosto tanto de sair pra conversar contigo, eu te acho uma pessoa tão leve. E, gente, isso me fez refletir muito sobre. Então, eu comecei a pensar o que faz uma pessoa ter uma leveza na vida. E eu queria compartilhar alguns pontos que eu meio que tô refletindo com relação a isso. A primeira coisa que eu vejo uma pessoa leve é uma pessoa que abre mão do controle, assim, de querer controlar tudo. Eu tenho uma personalidade, por exemplo, que às vezes eu sou um pouco, digamos que inclinada a querer controlar a situação, de querer do meu jeito, da minha forma. Mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a abrir mão do controle, de que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, como a gente quer, que a vida ela tem a sua fatalidade. Fatalidades acontecem, acidentes acontecem, coisas aparecem. Por exemplo, na pandemia, por exemplo, foi algo que aconteceu que ninguém estava esperando. Não tinha como eu controlar se eu ia pegar ou não, porque, gente, vírus está em todos os lugares, em todas as partes. Então, é claro que tem um limite ali daquilo que você pode controlar, eu vou controlar. Mas aquilo que eu não posso controlar, tipo, deixa aí, sabe? A gente tem que entender que, assim, uma pessoa que tem uma vida leve, ela entende que ela não controla a vida, não tem um controle remoto onde eu posso fazer as coisas acontecerem do jeito que eu quero, da forma que eu queira. E ela entende que tudo está nas mãos de Deus, sabe? Que Deus tem o controle de todas as coisas e que se Ele é bom e Ele faz todas as coisas pro meu bem, então eu entendo que tudo tá no controle dele. Então, assim, ser, por exemplo, uma mãe muito preocupada com o filho, de que ele vai cair, vai acontecer algum acidente, ele não pode viajar de avião porque vai acontecer isso, tá acontecendo muito acidente daquilo, então não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Essa super proteção que já chega a ser aquela ansiedade, né? De querer controlar, que a ansiedade é isso, de querer controlar o futuro, não tem como. Então uma pessoa leve, gente, eu acho que é uma pessoa que entende isso, que não pode controlar todas as coisas, que tem um Deus que controla tudo e que tá tudo bem deixar nas mãos dele, sabe? De você olhar pro seu filho, filho, orientar é isso, isso e isso, e Deus abençoa meu filho e tá tudo certo. A segunda coisa que eu vejo de uma pessoa que é leve, assim, é que ela não é autocrítica e não é crítica também com as pessoas. Sabe aquela pessoa que se... Ai, tem alguém me ligando. Aquela pessoa que fica se autocriticando o tempo todo. Tudo ela acha que tá tudo compilando, digamos assim, contra ela, ou ela critica a pessoa que tá fazendo algo. Então, aquela pessoa que reclama de tudo, reclama da vida dela, reclama de como tá a vida dela, reclama do que os outros estão fazendo, nada tá bom. E a gente tem que entender que, assim, se você confia em Deus e entende que Ele te fez, Ele te capacitou para fazer o seu melhor, sabe? De a gente poder fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, sem olhar muito pro lado, sem ficar olhando pro lado, fulano tá fazendo isso e eu tô aqui, não sei o quê. Então uma pessoa leve, eu acho que ela vai focar, olhar pra frente sempre e focar, andar pra frente naquilo que ela tá fazendo, não com o que os outros estão fazendo, sabe? Uma outra coisa é aprender a dizer não também.
sabe? De não ficar fazendo, querendo sempre, digamos que, a aprovação das outras pessoas, saber descansar, saber dizer não também é aprender a descansar, sabe? Teve uma vez que eu participava de um grupo de jovens e aí ia ter tipo uma comunhão com as pessoas X e tal. E as pessoas às vezes ali, elas não vão saber muito o que você tá passando, se você tá doente, se você tá cansada. Por mais às vezes que você diga, elas vão pensar sempre ao contrário. Então ia ter um momento de comunhão no sítio X, ia até acordar 5h30 da manhã. E eu tava tava com dor, eu não tava bem, eu não queria disposta a acordar às 5h30 da manhã para ir para um local, para estar com pessoas, e eu fiquei em casa. E eu disse não para aquilo. E tá tudo bem dizer não, sabe? Sem se importar com o que as pessoas vão pensar. Meu marido na época, ele falou, Jéssica, o que as pessoas vão pensar? Tu não vai estar lá, vão pensar isso e aquilo. Eu falei, eu não quero saber o que vão pensar, eu só quero saber que eu tô cansada, que eu não vou pra tal local e ok, entendeu? Então às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar, talvez por causa da posição que a gente esteja também. Seja de liderança de uma igreja, de um grupo, sei lá, de uma empresa. Às vezes você fica com aquela coisa, né, da posição que você tem que ter, mas muitas vezes o dizer não é também impor limites, é também você tirar um tempo para você descansar. Teve uma outra vez que todo mundo ia para um tal local 10 horas da noite e eu queria ir para casa, sabe? Muitas vezes essas pessoas, elas vão ser vistas como as pessoas que não querem ter comunhão com as outras, nunca quer ali, etc. Mas as pessoas não entendem que existe um limite para aquilo, as pessoas não sabem o que a pessoa está passando. Às vezes as pessoas criticam essas pessoas e nem perguntam como é que elas estão, sabe? Só quer saber o porquê não foi, porquê não tá indo, mas nunca tá passando por alguma coisa ou aconteceu alguma coisa. Nunca a pergunta é sobre isso, sempre é do porquê não. E eu acho que uma pessoa leve, ela não vai se importar com o que os outros vão pensar. Ela vai simplesmente saber fazer aquilo que ela tá sentindo naquele momento, que é o bem, que é o bom pra ela, sabe? Uma outra coisa que eu vejo uma pessoa leve é de ter fé. A fé, ela é importante porque a fé, ela nos dá a esperança de que as coisas irão mudar. Imagina você não ter dinheiro, por exemplo, para pagar uma escola do seu filho, mas você tem fé de que aquilo vai melhorar daqui a pouco, que você vai conseguir um emprego melhor, ou você pode mudar para uma escola municipal, mudar para uma outra escola de menor valor. Imagina que de você ter fé é aquilo que te dá esperança para poder acordar no outro dia e ter fé de que as coisas vão melhorar, de que aquilo tá sendo um momento difícil, mas que daqui a pouco você vai conseguir chegar naquele lugar que você quer. Então, ter fé é muito importante, de ter fé em Deus, ainda mais nós que somos cristãos, né? De ter fé em Deus, de que Deus é muito maior do que tudo isso aqui. E a fé nos faz avançar em frente, mesmo com medo, mesmo com os conflitos, mesmo que as coisas estejam um pouco mais difíceis, mesmo com um diagnóstico ruim. Eu tenho fé e esperança de que aqui não é o fim, né? De que existe algo maior. E eu espero por esse algo maior. Então a fé nos dá muita esperança. Uma pessoa que não tem fé, muita gente diz, né? Uma pessoa que não tem fé é alguém que já morreu por dentro. Porque a fé é o que nos alimenta a poder viver no nosso dia a dia com essa esperança de que aqui não é o fim, de que existe algo maior, e quando chegar esse algo maior não vai haver nenhum sofrimento que a gente passa aqui na Terra. Deixa eu contar pra vocês uma coisa sobre fé, o quanto é importante a gente ter fé. A gente ia mudar as meninas de escola, né, porque não ia ter o turno delas na escola que elas estavam, com a série e tal. Aí eu falei, Deus, e agora? Onde é que a gente vai colocar? Gente, eu comecei a orar, Deus, dá uma escola assim, uma escola assado. Eu falei como é que eu queria. E eu comecei a visitar, a pesquisar várias escolas, e várias escolas assim, caras, né? E aí eu comecei, Deus me dá uma luz, assim, onde é que elas irão estudar, que tem um propósito de elas estudarem ali naquele local, que elas possam fazer a diferença. Enfim, como toda mãe ora, né, pelo filho. E aí, saí pra uma escola. Gente, quando eu cheguei numa escola X, eu não sentia que
ali era a escola, sabe? Eu fui em várias escolas. Quando eu cheguei numa escola X, eu já senti algo diferente, assim, tipo, a conversa foi diferente, a conversa com os pais, assim, foi mais, assim, amigável, sabe? Foi mais, assim, digamos, mais... a pessoa era mais amigável, assim, de falar os princípios, os valores da escola e como ela tratava os pais, as perguntas que eram feitas, ela respondia e tudo. E na hora eu tava numa sala com vários outros pais, era assim, era um dia que eles marcavam pra falar com vários pais no mesmo dia, na mesma hora. E aí eu tava com outros pais numa mesa redonda e a pessoa lá falando, e sabe quando você tem, tipo, eu senti dentro do meu coração, assim, tipo, essa é a escola das tuas filhas. Eu senti essa frase, essa é a escola das tuas filhas. Eu falei, gente, eu tô com uma sensação que essa é a escola, ok. Aí, quando eu olhei o preço, eu falei, gente, o preço bem salgado, né? Como é que vai ser? 2 crianças e tal. E aí, na hora, uma outra mãe perguntou assim, vocês têm bolsa, trabalham com bolsa, vocês dão bolsa aqui? E aí a pessoa falou, não, a gente não trabalha com bolsa, a gente não dá bolsa. Aí eu já escutei ela falando, né? Eu falei, e ela não dá bolsa, né? Tá, ok. Aí eu peguei, no final de tudo, eu fui com a pessoa e falei assim, vocês dão desconto se for irmão pra escola e tal? Ela falou, olha, a gente não é de dar desconto e o máximo de desconto que a gente dá são 5%. Mas você pode marcar um dia pra falar com a tesouraria, não, com a setor de finanças, marcar uma reunião com o setor de finanças e falar. E aí, gente, na hora me veio assim, me veio na cabeça, na hora no meu coração, você vai pedir 20% de desconto. Você vai pedir 20% de desconto. Você vai ganhar 20% de desconto. Tipo, algo assim, na minha cabeça. E eu saí de lá daquela escola com uma convicção de que as meninas iam estudar lá e que elas iam ter 20% de desconto. Totalmente contra aquilo que eu escutei da escola, né? Sem bolsa, sem desconto para irmão, apenas 5% de desconto. Ok. Cheguei em casa dessa reunião, eu comecei a gritar. Gritar assim, porque eu falo alto, né? Sempre falo alto. Mulher fala alto e eu falo alto de gritar. Eu cheguei com meu marido, tava trabalhando, coitado, né? Ficou assustado. Ele tava trabalhando e aí eu cheguei assim, peguei o papel, né, que ela tinha me dado, joguei na mesa e falei assim, tu tens fé? Gritando, gente, porque eu sou assim, louca, né? Um pouco louca. Aí ele olhou, ele tava em reunião não, trabalhando com fone, né? Aí ele olhou assim, ele, o quê? O que tu tá falando? Tu tens fé ou não? E eu gritava assim, e ele olhou, ele, o quê? De quê? Tipo assim, como assim? O que tá acontecendo? Me explica. Eu, só responde isso, tu tens fé ou não? Ele, tenho, mas por quê? Eu falei, é o seguinte, as meninas vão estudar nessa escola, elas vão ter 20% de desconto e eu já marquei uma reunião com o financeiro, vai ser tal dia, tal horário, tu vais no dia, dá um jeito aí no trabalho, tu vais e a gente vai chegar lá e elas vão ter. E eu falei com uma convicção e ele ficou me olhando assim, tipo, da onde surgiu isso? Do que tu tá falando? O que que tá acontecendo? Aí depois, claro, né, me acalmei, expliquei pra ele tudo. Falei, olha, eu fui nessa escola e eu senti algo diferente, uma convicção, assim, que as meninas iam estudar lá. Logo depois eu tive essa convicção de que elas iam ganhar 20% de desconto, a gente vai pedir 20%. E aí, tarará. E aí a gente foi pra lá. Aí marcou o dia com o financeiro e tal. E eu com aquela minha fé, assim, mega alta, né? Super convicção. E aí, quando eu chego lá, ela falou, oi, Jéssica e Hector, o que que trazem vocês aqui? O que que vocês querem aqui e tal? Gente, já fui falando assim, oi, tudo bem? Eu queria saber se vocês querem que nossas filhas estudem aqui, se vocês querem ter nossas filhas como alunas dessa escola. Eu já fui falando assim. Ela ficou me olhando assim, eu falei, então, quero saber, eu tenho 2 filhas, uma numa série tal, outra série tal, e aí eu queria saber se vocês querem que elas sejam alunas dessa escola de vocês, se vocês querem ter elas como as minhas filhas como alunas de vocês. Gente, já fui dando essa, entendeu? Nesse papo. Aí eu não precisou eu falar nada, eu não falei de 20% de desconto. Ela já foi olhando assim, olha, pra Hannah e pra Zoe, ela tá em tal série, ela tá tal série, ela foi colocando no papel, né? A gente não é de dar esse porcento, mas pra Hannah e pra Zoe a gente pode dar 10% para cada uma, totalizando 20% de desconto. Gente, o valor que eu tinha falado
que elas iriam ter naquela escola, que eu tinha convicção no meu coração, assim. E aí o Hector, ele ficou branco na hora, porque o que eu falei aconteceu. E aí ele ficou olhando, que a gente tava disfarçando, né? Porque ela não ia entender o que tava acontecendo. Sei que ele me olhou assim, tipo, o que tá acontecendo aqui e tal. E eu comecei a entrar, digamos assim, em êxtase espiritual, para quem acredita. E eu comecei a falar em línguas, a minha boca tremia, mas eu fazia, claro, uma percepção que ela não percebesse. Quando eu saí da sala, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a falar em línguas, eu comecei a sentir algo diferente ali naquela escola, sabe? O que eu quero dizer isso pra vocês? De que a fé, ela nos dá essa coragem também para alguém poder pedir desconto numa escola de filho, por exemplo, entende? A fé, ela faz com que a gente tenha coragem de clamar a Deus até para procurar que escola meu filho deve estudar. A fé faz você romper barreiras ou fazer até mesmo loucuras que você não faria se você não tivesse a fé dentro de você, sabe? Se Deus não te desse o Espírito Santo para te impulsionar nessa fé e nessa coragem do tipo, eu sou teu pai, eu cuido de ti. Deixa o carro passar aqui. E eu vou te dar o melhor dessa terra, sabe? Ou de você pode clamar a mim. É importante a gente poder clamar também, né? Lamentar com Deus. A gente tem que lamentar com Deus, gente. Não é na internet. Não é julgando pessoas na internet, criticando pessoas na internet, criticando a posição ou a escolha de pessoas na internet. Não é assim. Mas é com Deus, sabe? Falar isso pra Deus ao invés de ir pra internet ou falar pro fulano ou pro beltrano. Então a fé, ela nos dá essa medida de coragem também. Uma outra coisa para ter uma vida mais leve, com certeza, é não guardar rancor, raiva de pessoas. É claro que tem pessoas que você não vai querer conviver por causa de alguma coisa que aconteceu entre vocês e tá tudo certo. Você não é obrigada a ficar convivendo com essa pessoa, mas de deixar ir esse sentimento com a pessoa, sabe? De ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente falando. Não ficar guardando rancor, raiva por qualquer picuinha, qualquer palavra que falou, atitude que fez. E ficar remoendo aquilo com aquela pessoa. Se foi uma coisa muito grave, que você não quer mais contato, olha, tchau, e eu vou seguir minha vida pra cá, né? A pessoa vai pra um lado, você vai pro outro, segue a sua vida. E não ficar remoendo, ficar relembrando porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo. A mágoa, até mesmo cientificamente falando, a gente sabe que tanto a raiva quanto a mágoa, se alimentadas dentro, isso vira doenças físicas, como o câncer, por exemplo. Então não é algo bom a gente ficar guardando os sentimentos assim, sabe? Tem algumas coisas na minha vida assim que, quando eu era adolescente, uma pessoa falou mal de mim, assim, falou algo que eu tinha feito, mas eu não tinha feito. Mas essa pessoa espalhou que eu tinha feito algo, e é grave, assim, pra aquela época, né, e pra aquela idade que eu tinha, uns 16 anos. E eu fiquei chocada, assim, e em nenhum momento, sabe, fiquei com raiva e tal. Tipo, ela seguiu um caminho, eu segui pro outro, fiquei sabendo da história e tchau, sabe? Não tem que ficar guardando isso. Uma outra situação que aconteceu que eu posso compartilhar aqui é que eu ia casar. E aí uma pessoa pegou e falou assim, Jéssica, eu te ajudar no casamento, como é que tá sendo, né? Pra você poder organizar o casamento. E eu tinha falado pra ela como é que tava sendo. Eu que organizei meu casamento todo, sem cerimonialista. Eu fiz tudo. Então ela falou, olha, já tem os brindes? Eu falei, sim. Ah, eu quero ver, leva lá em casa, eu vou te ajudar a colar, não sei o que, Ana. Eu, ok, quando, que horas? Eu peguei e tal. Fui lá no dia, na hora, bati, a pessoa não estava. Aí eu liguei pra pessoa, onde é que tá? Ah, tô na casa da minha irmã comendo sushi. Olha, tu não tinha marcado. Ah, eu esqueci, Jéssica, não sei o que, Ana. Eu falei, não tem problema, eu vou pra minha casa. Não, vem pra cá. Aí não sei o que, eu falei, ai, olha, não tô legal pra ir aí. Nada a ver, tipo, eu estar no local, eu tava com uma roupa mais simples, assim, pra estar naquele local. E aí eu peguei, não, eu vou pra casa. Gente, eu fui pra casa, sabe? Eu acho que outras pessoas, pensando hoje, né? Naquela época eu nem pensei nisso.
Mas assim, eu fui pra casa e tipo assim, não guardei raiva, nem nada, mágoa, rancor daquela pessoa, nem nada. Porque a maioria das pessoas, por ser casamento, a gente espera que seja algo grandioso, né? Poxa, é o meu casamento, ela não ligou, ela não se importou, ela não quis me ajudar, etc. Ou ninguém me ajudou, ninguém olhou pra isso e aquilo. Ai, todo mundo faz festa surpresa pra fulano e ninguém faz a minha festa, sabe? Eu acho que com o tempo faz assim, você cativa as pessoas. Tem pessoas que cativam mais do que outros pela personalidade. Mas em nenhum momento eu fiquei com raiva, ai, não vou convidar pro meu casamento porque essa pessoa fez isso comigo no meu casamento, não sei o que. Gente, eu segui em frente, eu entendo que, tipo, não era a responsabilidade dela com aquilo, sabe? Aquilo era pra eu fazer, ela tava sendo solícita naquele momento. Mas eu segui em frente, falo com essa pessoa, não guardei nada da pessoa, tipo, segui em frente. E depois de um tempo, alguém veio me falar, Jéssica, fulana perguntou por ti, falou que tu tá sumida, que tu não tá aparecendo, sendo que eu aparecia sempre, assim, mas vivendo a minha vida, sabe? E aí eu peguei e falei assim, nossa, engraçado, eu não tenho nenhuma mensagem, nenhuma chamada dessa pessoa me ligando pra perguntar, oi, como é que tu tá? Oi, vem aqui fazer isso, fazer aquilo. Nada. Então, será que eu que tô sumida? Ou eu tô vivendo a minha vida, fazendo as minhas coisas e a pessoa, tipo assim, nem aí, entendeu? Então não sou eu que sumi. É a pessoa que também não tá me procurando, sabe? E o relacionamento, gente, de amizade, ou qualquer um que seja, ele tem que ser recíproco. Quando não é recíproco, até mesmo de amizade, de você ligar pra pessoa, essa reciprocidade, é abuso, né? Então, é muito importante a gente não ficar guardando coisas de pessoas e seguir a nossa vida, viver a nossa vida de forma mais leve. E por último, eu acho que é o último, não é o último, tem mais duas coisas. Eu acho que saber a sua identidade. Eu acho que uma pessoa que sabe da onde veio, ela sabe quem ela sabe pra onde ela tá indo, o seu propósito, assim, sabe a sua identidade, sabe pra onde ela vai. É uma pessoa que não vai estar ligando pro que falam dela, ela não vai estar ligando se vão estar fazendo chacota com o que ela vai estar fazendo, ela não vai estar guardando ressentimentos de nada. Por quê? Porque ela está focada em fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, aquilo que ela quer fazer, como eu falei no início, olhando para frente, vivendo a vida, sem ficar se importando olhando para os lados, sabe? Ficar ouvindo todas as vozes. Ela só vai escutar apenas uma voz, que é a voz de Deus para a vida dela, e vai seguir naquilo, sabe? Uma pessoa que sabe a sua identidade. Por isso que saber identidade é muito importante. Agora sim, a última coisa, com certeza, é saber o seu propósito. Saber o seu propósito na vida, ele é muito importante, porque isso também te dá energia, te dá um rumo, digamos assim, na vida, para aquilo que você vai fazer. Tem um escritor, ele também é médico, de Viktor Franklin, o nome dele, se eu não me engano. Ele era médico, ele foi um sobrevivente do Holocausto. Ele podia, voluntariamente, ele foi, no caso, para o campo de concentração, né? Ele como médico naquela época. E ele fez um estudo sobre quais são as pessoas que sobreviviam àquilo, né? Ele estudou o que faz uma pessoa sobreviver a tanta pressão. Imagina, viver naquele caos do campo de concentração. Ele tem um livro que ele fala com relação a isso. E o que levava a pessoa a viver aquela pressão ali do dia a dia, até porque o campo também tira arames farpados, eletrocutados, né? Eletrizados, que as pessoas se suicidavam, se jogavam porque não aguentavam viver aquela vida. E ele concluiu que não eram as pessoas mais fortes, as mais bem de saúde, as mais inteligentes, as pessoas que sobreviveram àquilo, que sobreviviam àquilo, eram pessoas que tinham um propósito na vida, que elas enxergavam um propósito na vida, incluindo enxergar um propósito no sofrimento, que é também algo que nos dá esperança, né? De entender o propósito além também do sofrimento, entender o propósito do diagnóstico, entender o propósito das adversidades da vida, porque uma vida leve não é uma vida sem problema, não é uma vida sem nada de ruim acontecendo.
É, na verdade, uma vida que você... O que que você faz com esse sentimento, né? O que que você faz além daquilo? Como você reage, né, nas dificuldades, nos problemas da vida. E ele concluiu isso, que então para viver uma vida com pressão, que a vida por si mesma vai ser pressionada, vai ser pressão o tempo todo, nós temos que ter um propósito também na vida, porque isso faz a gente, digamos assim, aguentar essas adversidades que tem aqui na vida. Então, uma vida leve não é uma vida sem problemas, mas ter paz no meio da tempestade, no meio desses problemas. E lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas, que Ele controla tudo e que o sofrimento atual, ele é passageiro, porque um dia todo sofrimento, pela graça de Deus, ele passa. Se você gostou de alguma dica, conselho que eu dei aqui, você pode compartilhar com alguém que talvez também fale no coração dessa pessoa.